Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Gideane e vim compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem falado da minha vida através dessa palavra aqui, ó, que é a palavra de Deus, né? E Deus ele tem falado grandiosamente ao meu coração através da sua palavra e nesses 2 dias ele ministrou a minha vida através do livro de Jó, seu capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz assim: Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: Já nasceu, é homem. Que aquele dia vira escuridão, que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. O capítulo 3 ele conta uma queixa, né, que Jó ele faz ao Senhor diante da situação em que ele passava. E a Bíblia fala no capítulo 1 do livro de Jó que Jó era um homem honesto, bom e temia a Deus e que procurava não fazer o que era errado. Mas a história ela também vai dizer que Jó ele passou por momentos difíceis em sua vida. E quantas das vezes nos deparamos com situações em que não sabemos o que dizer, o que fazer e como agir e nos queixamos a Deus pedindo uma solução, né? Quantas das vezes perguntamos a Deus: para que foi que eu nasci? O Senhor permitiu que eu viesse aqui para passar por tudo isso. Mas o tema da palavra de hoje é resiliência. E aí você diz, mas Gideane, o que significa resiliência? A resiliência ela está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com os seus próprios problemas, de resistir às adversidades e não ceder à pressão, independente de qual seja a situação. Alguns estudiosos eles afirmam que precisamos desses caos, de passar por problemas para que venhamos crescer e sobreviver em meio a tempos difíceis. E a Bíblia conta que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó ele tinha tudo, mas um dia ele recebeu a notícia de que ele tinha perdido os seus jumentos, os seus empregados. E mais adiante, Jó recebe outra notícia de que ele tinha perdido as suas ovelhas e os seus pastores. Em seguida, avisam a Jó que levaram os seus camelos. E mais adiante, Jó ele tem uma notícia que o deixa muito triste. Jó ele perde os seus filhos e as suas filhas. Mas não foi só isso. A Bíblia vai falar no capítulo 2 do livro de Jó que Jó ele tem o seu corpo coberto por feridas horríveis. E ele senta-se num monte de cinzas e pega um caco e começa a se coçar. E a Bíblia vai dizer que eram feridas que vinham da sola dos seus pés até o alto da sua cabeça. Imagina como estava a mulher de Jó vendo toda aquela situação. E o que se passava na mente daquele homem íntegro a Deus. E a mulher de Jó, ela olha, imagino ela olhando nos olhos deles e dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas a Bíblia fala que Jó lhe responde dizendo: se foi Deus quem nos deu, quem nos permitiu passar por coisas boas, por que não vamos também aceitar as desgraças? Possa ser que a sua história ela não seja como foi a de Jó. Mas talvez você tenha passado ou passa por uma situação semelhante. Talvez você tenha perdido alguém que você tanto ama. Ou você passe por uma situação em que você não aguenta mais. Você se encontra cansado
em viver por tanto tempo aquele mesmo problema. Talvez o seu filho esteja em um mundo em que você jamais imaginaria que ele estivesse. Ou seu marido que parece que nunca vai se livrar daquele vício. Ou seja, sua mãe que você acha que a maltrata, que não te ama. Mas a Bíblia vai falar que, diante da história de Jó, eu entendo que bênçãos e tragédias eles fazem parte da vida. E se colocamos a nossa confiança em Deus, Ele sempre nos ajudará em momentos difíceis. Mas isso não significa que Deus ele nos livrará desse tempo. Não significa que esses tempos eles não virão. Mas a Bíblia fala em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 45, que Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. E faz com que a chuva ela caia, tanto para os que fazem o bem, tanto para os que fazem o mal. E Deus, não estamos isentos de dor, mas Deus, Ele sempre estará ao nosso lado. E no livro de Salmos, seu capítulo 55, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não vai nos proteger do mal, mas Ele nos ajudará. Ele promete nos dar força para enfrentar o que a vida nos apresenta. E ontem, eu vi uma situação em que eu fiquei muito triste, porque um rapaz em que era um ótimo rapaz, ele era muito bom. Ele saiu para trabalhar e no meio do caminho ele passou mal e não resistiu. Ele faleceu. E a família e os amigos ficaram arrasados. O rapaz estava bem e do nada ele saiu e se foi. E não vai voltar mais. E a mulher e os filhos se encontravam decepcionados com toda aquela situação. E Jó ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. E ainda perdeu tudo o que tinha. Mas ainda assim, Jó ele continuou servindo a Deus. Ainda assim, Jó ele continuou firme. Que vimos ser pessoas resilientes. Que vimos enfrentar os nossos problemas e nos beneficiar com eles. Porque eles fazem com que a gente aprenda a crescer emocionalmente e espiritualmente. E a Bíblia vai falar no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuidará de vocês. Se você enfrenta um problema em que você acha que ele é grande, entregue nas mãos de Deus. Necessariamente, Deus não vai fazer com que o problema desapareça, mas Ele irá te dar as estratégias necessárias para você enfrentá-lo. Amém?